Para quem não sabe, naquela época de Jesus, para fazer perfume, uma das maneiras que era para fazer, você pegava óleo, na maioria das vezes era azeite, e colocava lá dentro flores ou resinas, para que ao decorrer do tempo, essas flores ou resinas deixassem cheiro no óleo. Isso aí podia demorar dias, meses ou até semanas. E o que o texto está dizendo aqui? Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que sabedoria e a honra. Ou seja, um pouquinho de impureza pode contaminar um todo. Eu vou dar um outro exemplo. Tem um livro de um escritor cristão espanhol que eu não vou lembrar o nome, vou ser sincero, mas que faz a seguinte pergunta: se você recebesse de graça assim uma água que tivesse no rótulo escrito assim, composição 98% água mineral pura, 2% água de esgoto, você ia tomar? Eu acredito que ninguém aqui fosse tomar. Ninguém ia tomar água de esgoto, mesmo que fosse só 2%. Só que só que muitas das vezes aquilo que a gente não faria é tomar 2% de água de esgoto no meio de 98% de água pura, a gente quer que Deus faça conosco quando a gente tolera pequenas impurezas. Veja bem, vou contar um exemplo que foi o Joselito até que me contou. Isso vai fazer o quê? Vai fazer uns 4 anos agora esse mês. Quando eu estava estudando para me converter e tudo mais, ele virou para mim, estava me explicando sobre os pecados e tudo mais, e falou de uma vez, eu não sei se era recente ou não, mas ele me contou que ele estava no banco, não sei nem se ele vai lembrar disso, mas ele falou que estava no banco, e ele não tinha uma caneta para assinar alguma coisa, escrever um negócio lá, e ele foi lá e viu um senhor, uma outra pessoa escrevendo, e ficou esperando o cara escrever. Ele viu que o cara ia deixar a caneta lá, para ele esperar o cara, não avisou o cara, para ele ir lá pegar a caneta e poder usar. Só que depois que ele fez isso, ele ficou sentido. Ele pensou assim, nossa, que errado, não avisar o cara para pegar a caneta dele para poder usar. E ele falou que cortou aquilo ali na hora. E o pecado é assim. Eu acho importante, eu gostei de citar isso, justamente por conta dele ter percebido e ter cortado. Porque ninguém começa a pecar grande assim do nada. A gente começa a pecar aos poucos. E dificilmente alguém vai pegar e tipo fazer um gigante pecado assim de uma vez. Tudo começa aos poucos. Se ele tivesse permitido que aquilo ali se tornasse normal, uma hora era uma caneta, aí da caneta passava um negócio, aí uma hora ele estava roubando banco. Acredito que não esteja roubando banco, né? Vai que ele é o maior roubador de banco do planeta, a gente não está sabendo. E voltando para as moscas no perfume. Se você olhar bem, por que elas foram parar ali dentro? Pelo simples fato do perfumador não ter dado o devido valor para aquele perfume. Era um negócio caro, era difícil de fazer e demorava muito. E ele deixou destampado. Ele permitiu que impurezas entrassem no perfume dele. Se o perfume tivesse devidamente tampado, de maneira nenhuma um inseto ou qualquer outra, uma mosca ou qualquer outro inseto ia entrar ali dentro e contaminar tudo. E não é um processo que começa do nada, que nem eu falei. Se ele tivesse visto o inseto entrando, o inseto morreu, caiu lá dentro, e tivesse tirado, não ia contaminar o perfume. Mas ele deixou lá. E veja bem, a gente só protege, a gente só zela e protege algo que a gente dá valor. E por isso que o tema que eu escolhi hoje é exatamente esse: dê valor à sua santidade. Queria que vocês abrissem a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 16 em diante. Segundo Coríntios, capítulo 6, do versículo 16 em diante. Todos acharam? Assim diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Por isso retirarei-vos do meio deles. Separarei-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Se você vira, não sei como é que tá, mas no próximo capítulo continua. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, já no início continua. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Deus fez de tudo para que a gente pudesse ser purificado e santificado. Ele até deu seu filho no nosso lugar, para morrer no nosso lugar e a gente pudesse desfrutar dessa comunhão com o Pai. E se a gente não dá valor, a gente vai acabar deixando nosso perfume ficar fedido. Vai deixar impurezas entrarem no nosso perfume. E assim como o perfume é aperfeiçoado com o tempo, estando em contato com flores e resinas, que são coisas boas e com bom aroma, nós devemos zelar pela nossa santidade, tomando cuidado com pequenas impurezas que podem fazer com que o perfume todo feda. Um outro versículo que eu quero que vocês abram é Efésios, capítulo 4, versículo 22. Todo mundo encontrou? Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. A vida que a gente tinha antes de conhecer a Deus, antes de conhecer a verdade, não cabe mais. Eu entendo que isso não é do nada que essa mudança ocorre. É um processo. Assim como o perfume também. E tem um livro que eu gosto bastante de citar nesse sentido, chama O Poder do Hábito. Não sei se vocês já leram. Mas ele fala uma coisa muito legal. E como é que funciona um hábito? O hábito, ele não vem do nada. Ele demora, se eu não me engano, são 6 meses para um hábito se instalar na nossa vida. E quando a gente começa a criar um hábito, ele literalmente cria uma ala no nosso cérebro. Ele fica lá. E para acabar com um hábito ruim, com um vício ou qualquer outra coisa que seja, a gente precisa criar um vício bom, um hábito novo. Porque ele literalmente tampa esse hábito antigo. E a própria Bíblia diz, eu não vou lembrar o versículo agora, mas tem vários versículos falando assim, aquele que roube antes trabalhe para que o seu sustento, tananá e tananá. Então, isso que é uma coisa que eu acho muito importante. A gente não simplesmente deixa de fazer e não é do nada. É um processo. A gente tem que arrumar artifícios, coisas que nos livrem do pecado. Arrumar vícios bons. Uma coisa que para mim funcionou legal é a leitura da Bíblia. Eu sou uma pessoa que detesta ler, sério mesmo. Odeio com toda a força da minha alma. Só que eu fazia muito antes, no meio da pandemia principalmente. Eu assistia muito no Netflix. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar esse tempo para ler todo dia, pelo menos um capítulo da Bíblia. Claro que tem vezes que não vai rolar, porque vou ter que sair por algum motivo e tudo mais. Só que sempre que eu posso, sempre, eu tento ler. Hoje em dia eu mal uso a Netflix, nem me acendo do que eles me passaram, tem nem aplicativo mais no negócio. E é uma coisa, a gente tem que criar um hábito bom para vencer um hábito ruim. E ele é um processo. Assim como o perfume é aperfeiçoado com o tempo, a gente tem que aperfeiçoar a nossa santidade com o tempo também. Nem eu falei, Deus fez de tudo, para que a gente pudesse ser santificado e viver uma vida com Ele. A santidade ela é uma ponte para um relacionamento com Deus. A própria Bíblia também diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Não tem como ser próximo, ser íntimo de Deus, ter um relacionamento muito próximo com Ele, se a gente não busca a santidade. É claro que a gente é falho, a gente vai acabar pecando uma hora ou outra.
Só que a gente tem que cortar aquilo que nos leva para o pecado. E às vezes são coisas simples, porque um pecado não começa do nada. Ninguém começa pecando grande. A gente é tolerante a pequenas coisas que nos conduzem ao pecado. Por exemplo, eu não acredito que músicas que não sejam diretamente direcionadas para Deus sejam pecado. Músicas que, é claro que tem música que não rola, né? Mas se essas músicas que você ouvia antes eram em ambientes totalmente deturpados, que te fazem lembrar e te fazem ir para uma direção totalmente contrária de Deus, corta. A própria Bíblia diz que se uma mão te faz pecar, você corta. A gente tem que cortar tudo. Claro que não vai ser agora, simplesmente você vai perceber tudo que te leva e te faz mal e te conduz ao pecado. Então é uma coisa aos poucos. A gente tem que fazer. Hoje foi bem curto, eu admito, mas eu fiquei muito pensando assim, em procurar trazer uma coisa que eu falasse o necessário ao invés de tentar ficar prolongando. Sou uma pessoa que, eu não sei, eu admito que eu não sei muito enrolar. Tipo, é difícil enrolar para falar alguma coisa. Eu queria somente frisar isso. A santidade é uma ponte para a intimidade com Deus. Se a gente não buscar a santidade, dificilmente a gente vai se tornar próximo de Deus. A gente tem que buscar ler a palavra, conhecer os mandamentos, buscar a intimidade de fato com o Senhor e buscar nos afastar, cortar as mãos e os pés que nos levam para o pecado.